Olá, eu sou Viviane Lara, você está no 2V Podcast. E estamos aqui estreando com 2 convidados muito especiais. Antes disso, a gente está aqui por um apoio muito importante, que é da Saúde 4.0, conhecimento colaborativo, tem consultoria, treinamento, gestão de serviços de saúde, e a Saúde 4.0 que está apoiando a gente estarmos aqui hoje. Muito obrigada. Então a gente vai falar primeiro as meninas, né? Tati! A gente vai se tratar pelas palavras mais delicadas que a gente sempre usa, mas a Tatiane Basso, ela é fisioterapeuta pela PUC, ela fez residência em fisioterapia respiratória também pela PUC, pós em ventilação mecânica, até aí já dá para saber que tem bastante coisa interessante para a gente tratar aqui, que também está muito ligada à nossa relação. Sim. Ela também é especialista em diversas áreas do movimento, dentre elas o destaque é por Pilates. E o André Basso, também meu amigo, você veio assim, né, no combo da tarde. Vim no combo. Para mim, ele é gestor de empresas, ele trabalhou com desenvolvimento de softwares, especialista em treinamentos de equipe. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigada. Obrigada pelo convite, Vi. Vieram de onde mesmo? Nós viemos de Americana. E aí, moram lá há quanto tempo? Moramos lá a vida toda. Nascemos lá, casamos lá. E trabalhamos lá atualmente. Que bom. É. Que delícia, porque vocês são os nossos convidados de estreia aqui, são um casal e a principal coisa é como vocês conheceram. Sim. Quer começar? Foi uma situação que eu não costumo, meio inusitada pra mim, porque era um lugar onde eu não costumava frequentar. Você tá com vergonha agora. Deve ter sido, sei lá, um sertanejo. Eu sempre tive uma vergonha, né? Dessa história. Foi no carnaval. Eu nunca fui de ir no carnaval, nunca gostei, sempre fui mais do rock and roll, né? Uhum. Mas aí naquele dia eu fui no carnaval e lá eu conheci, acho que a gente conversou a primeira vez lá, A gente conversou a primeira vez lá. Já conhecia porque estudávamos na mesma escola, mas a primeira conversa foi lá, né? Sim. Mas faz tempo já. Olha, E ele pagou o táxi. 20 anos. Na época era táxi, né? Não tinha aplicativo. E que época é essa? 20 anos, né? Faz 20 anos. Que legal. Foram 10 de namoro e 10 de casado agora. É. Nossa! 20 anos. E aí foi um namoro de carnaval e foi assim, um olhou pro outro? Eu olhei pra ele. E tava minha amiga junto, que Entendi. é a nossa amiga até hoje. Falei, não, sou eu que vou primeiro. Essa minha É meu. Tinha uma amiga em comum, né? Tinha um amigo em Tinha comum. uma amiga, eu acho que era. Era uma amiga. E olha ela que fez legal. a ponte. É. Eu acho a Tati muito mais tímida que você. Mas ela chegou a conversar. Eu acho. Aí ela chegou em você e começou a conversar. É uma amiga. Então, essa amiga fez a ponte e a gente se encontrou ali no carnaval e começou a conversar. E dali, porque não tinha. Olha, 20 anos atrás eu sou ruim de lembrar da internet, mas já tinha alguma coisa de mensagem. Não. Não tinha nada, celular, Não. nada. Ali foi o primeiro mesmo. E aí, Contato. e aí vocês se Não tinha. Mas conversaram a gente depois? só conversou. A gente só conversou. Ela assim, a amiga falou assim: É. ai, um amigo quer te conhecer. Foi você. Falou, ela falou, um amigo quer te conhecer. Aí eu, sabe, era assim na época, né? Um amigo Sim. quer te conhecer. Aí eu, tá bom. Eu sabia que era ele. Aí a gente conversou, mas a gente não ficou junto esse dia. A gente só Não. conversou. E quando que desenrolou? Um mês depois, mais ou menos, né? Porque A gente se encontrou numa outra numa festa, né? festa. Numa festa. Aí a gente começou e não parou mais. Tá vendo? E isso foram 10 anos. 10 anos de namoro, 10 anos de porque namoro. né? Eu comecei faculdade, né? Aham. Depois não terminei, mas ela fez toda a faculdade em outra cidade, né? Em Campinas. Uhum. É. Depois eu morei em Campinas, morei em São Paulo. Então isso Tudo aconteceu, né? E a deixou o gente namoro junto. um pouco mais Pois extenso. é. Não, eu namorei 13, né? Então eu não posso falar nada sobre extensão de relacionamento. É que a gente começou nova, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 13. Eu tinha 15. Muito novinha, né? É. E aí não tem como você desenrolar um casamento. Rapidamente, né? Não, tem que Mas é namorar interessante, muito. porque passa por uma época que você tá muito em outro momento, né? Você tá estudando, aí depois você vai pras... Não sei se você sabe, André, mas tem tipo interfísio, copa físio, então você tem que se manter ali na sanidade pra conseguir manter o relacionamento. Eu acho que isso é o que faz vocês terem essa relação que vocês têm. As pessoas não sabem, mas quando eu olho pra vocês, vocês sabem de quem eu lembro, né? Eu sei. De quem, Tati? Do Edward da Bela. E vocês tiveram a Veio no Renesmi. combo isso aí também. Tivemos a Renesmi. A gente sempre brinca que
você teve que assistir todos os filmes, né? Sim. Do Crepúsculo. É um ponto muito importante da nossa história, né, Tati? Esse momento que a gente viveu intensamente. Né? Total. Todos os lançamentos de filme e de livro, a gente tava junto e a gente ficava taquicárdica quando os Volvos passavam. Exatamente. Quando eu tava morando aqui em São Paulo. O nosso objetivo é que você também tenha um Volvo. Não, o problema é que essa história vazou pros nossos amigos. E por um bom tempo eles ficaram me zoando por causa disso. Por causa ele disso. era o Por ser Edward. Que eu brilhava e tal. Tivesse exposto ao sol, né? É que é tudo... Eu tenho uma amiga que gosta de Harry Potter, né? E ela fala assim... Eu falei, não gosto, porque é muito fantasioso. Ela falou, não, Crepúsculo é incrível, né? Eu falei, não, existe. Eu acho que se você não sabe desses fatos, não posso fazer nada. Não. Mas voltando pra vocês, o namoro continua. Tati vai pra Campinas. Aí conta um pouquinho pra gente dessa história da fisioterapia e evoluir pra respiratória. Da fisioterapia, eu já sabia, a escolha foi assim, eu quero estar com clientes, pacientes, que estejam comigo por mais tempo. Qual profissão que eu posso estar mais próximo e acompanhar a evolução? Começo, meio e fim, né? Um olhar mais cuidadoso, amoroso. Não que as outras profissões não sejam, né? Mas é que eu queria ter esse relacionamento mais estreito, mais duradouro. Eu não sabia disso, né? Você não sabia disso? Não sabia. O motivo da escolha da profissão. Foi isso, amor. Daí fiz várias pesquisas. Eu já sempre fui um pouco nerd, digamos. Até acho que muito isso facilitou. dedicada. Acho que isso facilitou também o relacionamento, faculdade e tudo mais. Porque eu ia nas programações, diretório acadêmico, entendeu? Representante de sala. Eu ia mais nessa linha. E aí, fiz essa escolha, passei em algumas universidades, aí entrou a PUC, que era a que eu mais queria realmente, porque na época, né, era a que estava mais bem avaliada. E aí, comecei a gostar cada vez mais, estando lá dentro, e aí teve um divisor de águas. E aí você entra. Sabe o que eu acho muito interessante? Me perguntaram esses dias qual universidade que eu indicaria, né? Porque ainda me tratam muito como professora, como da área acadêmica, né? A gente nunca deixa de ser. Eu só diminuí bastante a minha incidência em relação a isso. E uma das que eu falei foi da PUC. O que eu mais gostava, primeiro que eles têm um laboratório, uma clínica impecável, excelente. E foi quando eu conheço o trabalho deles, mas assim, a formação era integral? Era integral. Era integral, né? E muito E generalista. 5 5 anos generalista, passava o dia na faculdade. Então, eu tive que mudar para Campinas, porque era o dia todo. E chegou a fase do hospital. Até então, aquelas matérias básicas, anatomia, fisiologia, gostava, sempre gostei de todas. Aí, entrou a fase do hospital, a parte muito prática. Então, o que eu gostei muito da universidade era a prática. Então, você vai aprender dentro do hospital. E aí, passando pelas enfermarias, gostava muito. UTI, UTI adulto, UTI neo, UTI ped e UTI cardio. E os meus professores foram incríveis, incríveis, incríveis. Então, eram pessoas que tinham uma gestão, tinham uma liderança, tinham um posicionamento, que já conversavam com a gente sobre isso. Vocês precisam se posicionar, vocês são fisioterapeutas, vocês precisam saber discutir sobre o paciente, precisam saber passar o caso. E às vezes o preceptor chegava do nada, assim, como você fazia também, e falava, o que é esse caso? E aí você tá sem a ficha de avaliação, você tá sem nada, tá na sua cabeça. O caso é esse. O que você fez? Isso. Você acha que isso tá correto? E aí começava discussões e isso deixava a gente sempre em estado de alerta, mas sempre buscando evoluir. E a gente estava ali na vida real, né? Com médico, com enfermeira, com psicólogo, discussão de equipe. Então, era uma vida real. Isso foi me instigando, sabe? E os casos mais complexos me instigavam mais ainda. E aí começou a ter os congressos. Encurtando a história, que você sabe que eu gosto de falar bastante. Encurtando a história, começou a ter os congressos, eu ia em vários. E teve um congresso que você estava, que era a SOCESP, né? Em Campos do Jordão. Incrível esses congressos. Não, era em São Paulo. Já é São Paulo esse? Em São Paulo. Então acho que foi o primeiro ano que foi em São Paulo. O grandão. Era gigante. E aí eu ia sempre na SOCESP, nos eventos, né? E você tava nesse evento. Acredita que foi o meu maior público? Meu primeiro maior público. Era gigante. Era gigante. Era gigante. Não foi em Campinas? Não, foi aqui em São foi Paulo. Antes ainda. Depois a gente foi para Campinas. Essa história é interessante de contar,
como a gente se conhece, porque, assim, invariavelmente, vocês não têm noção, vocês devem receber isso também, em especial do que vocês fazem em relação à gestão no estúdio, e as questões que as pessoas falam assim, como é que você faz? Eles acham que a gente faz uma coisa muito interessante, né? E grandiosa e melhor do que muita gente. Então, deixa eu passar um dia com você. Você sabe quantas pessoas pediram isso pra mim na minha vida? Eu perdi a conta. Você sabe quantas foram? Só a Tati. E todas eu falo assim, não, pode ir, só marcar. Sabe aquele cafezinho que você nunca vai? Você demorou pra responder pra mim. Pode contar todas as... vamos acabar comigo aqui. Alguém deve estar falando assim, lá em casa, assistindo isso. Nossa, ela nunca respondeu o que eu falei. Tá dizendo que eu nunca falei, eu já pedi milhares de vezes. Mas conta, Tati. Então, aí eu vi você falando no congresso, falando sobre emergência. Uhum. E eu tava lá sentada, até então um pouco de sono, já tava A hora que você veio, chegou assim arrasando, como sempre, né? Sempre. Sua entrada é sempre impactante. Se não for caindo, vai Não. ser de outra maneira. Eu queria que você se visse como eu te vejo. Você me ama, Tati. Sim. Tem algumas pessoas que eu observo, assim, como leva a vida, como leva a profissão. O amor à profissão é incrível, sabe? Uhum. E você, com certeza, é uma delas, se não for ela. Que eu olho e falo, gente, é isso, sabe? Gosta do que faz, brilho no olho, enfrenta o que for preciso em prol do paciente, em prol da equipe, em prol, né, da nossa profissão. Uhum. E eu vejo que isso, às vezes, se perde um pouco com o tempo. E precisa ter essas pessoas para fazer que a fisioterapia cresça cada vez mais, com todo o respeito que merece, sabe? Uhum. Não é só uma aspiração, não é só um exercíciozinho, não é nada disso, né? Então, a gente precisa dar o respeito realmente que a profissão merece. Afinal, a gente se dedicou muito, muito. E aí, nesse dia, você falando, eu falei, cara, é isso. Sabe, é isso aí. Me gostei disso, eu quero ver como é. Porque eu ainda, até então, eu tava na faculdade. E aí eu falei com você, esperei você terminar. Essa é uma característica minha também, eu ouço duro de roer. Quando eu encasqueto com uma coisa, não largo, assim. Porque eu preciso encontrar com ela e falar com ela pessoalmente. Aí você desceu, várias pessoas atrás de você, eu fiquei lá esperando. Falei com você, Viviane, gostaria muito de conhecer seu hospital, que na época você falou, do Grajaú, né? Queria conhecer seu hospital, conhecer como funciona, como que é essa dinâmica, né? Porque eu me interessei pela área. Você falou, sim, claro. Anota meu e-mail. É o mesmo até hoje, tá? Me manda um e-mail e a gente pode combinar. Tá bom. Na mesma hora, eu te mandei o e-mail e fiquei esperando, entrando todos os dias. Deu 30 dias. Daí nada de entrar. Do nada, eu não sei por que eu tive essa ideia, mas eu sempre tenho essas ideias também, que no final dá certo. Acho que o santo é forte, né, Dé? E você sempre ajuda, amor. Você sempre vai. É isso, incentiva as maiores loucuras. Eu não tava, mas você me contou dessa. Eu tava lá e falei, eu vou atrás dela. Ela não me responde, eu vou lá. Eu não dirigia, eu acho, ainda. Não tinha carro, não dirigia em São Paulo, nada. E aí eu chamei um primo pra me trazer. Danada também. O André falou, tá bom, você quer ir, mas eu tava trabalhando nessa multinacional na época. Não consigo te levar, e como que você vai? Eu falei, eu vou fazer uma mala aqui e vou ver como eu vou. Você já tinha ido pra São Paulo? Já. Já, então tá. Então não era a primeira vez que você ia pegar o metrô. Talvez. Lembra onde sozinha? você ficou? Lembro. Eu acho que sozinha foi a primeira vez. com certeza. Foi, né? Pode ser. Acho que foi a primeira vez, sim. Uma característica legal de vocês, que eu tava pensando, vocês dois são filhos únicos, né? Sim. Somos. E é interessante como eu sempre tive preconceito, hoje eu tenho um filho único, e será único, né, Gli? Único. Porque eu não terei mais filhos, agora ele, né, até cair idoso. É que a gente acha que eles são sempre muito mimados, né, em vários sentidos, e em especial para essa questão que você fez. Então, eu acredito que o que mais me chamou a atenção na Tati, depois conhecendo a história dela, é esse enfrentamento de que eu vou sozinha e vou. Então, vamos lembrar só que eu não respondi o e-mail e você foi. Eu fui. Aí eu cheguei lá,
o meu primo, assim, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, só vou entrar e ver se eu consigo encontrar com ela. Entrei, falei com a pessoa ali que tava recebendo. Eu gostaria de falar com a Viviane Lara, fisioterapeuta. Tá bom, vou chamar. Eu falei, ela está aqui. Deu certo. Ela vai achar que eu sou louca. Aí vem você, a Rosana. Você e a Rosana, todas maravilhosas. Você sempre usou um saltinho, Câmera assim. lenta, assim, no corredor. Tipo, com o cabelo voando, assim, ó. Sim, Né? isso. Sabe aquela cena do que eles estão indo jogar beisebol? Que eles Exato. estão numa esteira? Aquela cena, isso. imagina esse momento aí, ó. E eu ali, ó. Taquicárdica, você e Rosana vindo sérias. Oi, Tatiane. Oi. Então, eu sou estudante de fisioterapia, a gente conversou no congresso, acho que você nem lembrava de mim. Impossível. Você falou, anota meu e-mail. Eu sempre respondo. Eu não fiz isso, né? Aí eu falei, eu vim, será que tem como eu conhecer um pouquinho hoje? O seu trabalho, a mala tava no carro. A mala tava no carro. Com o seu primo. Com o meu primo esperando. No Grajaú. Do nada, caí aqui. Aí você falou assim, claro, vamos entrar. Aliás, se você quiser ficar... Aliás, acho que o convite foi depois. Você falou, não, entra, vamos sim. Aí, beleza, entramos. E eu lembro que eu passei o dia com vocês e foi muito legal. Muito legal. Porque eu vi uma coisa diferente da minha faculdade, né? Era um outro cenário, eu lembro que a emergência tinha todas as características da emergência, que era diferente do nosso hospital. Cada hospital tem uma carinha, né? Uhum. E o Grajaú tinha a carinha dele, que eu já gostei de cara, assim, de como funcionava. E aí, eu lembro que no final do dia você falou, você pode ficar mais, porque se você quiser vir e acompanhar mais os nossos atendimentos, você pode ficar. Falei, posso? Posso sim. Na hora, só assim, eu vou dar um jeito. Posso sim. Então tá bom, então amanhã a gente se encontra aqui, tal hora. Beleza. Saí e falei, primo, eu vou ter que ficar aqui agora. Aonde? Não sei. Aí liguei pro André, amor, eu vou ter que ficar aqui, o que a gente pode fazer? Daí ele, não, vamos dar um jeito. Aí o André ligou para um primo dele, que tinha um apartamento na época lá. Eu não tenho esses primos, gente, que tem apartamento nos Ele lugares, tinha um na apartamento praia. na República. Tava vazio, Lembra? Tava vazio. Aí ele falou, pode ficar, mas se alguém quiser alugar, ela tem que sair. Tá bom. Só tinha uma cama e mais nada, o apartamento. E aí eu vim, fiquei. Meu primo foi embora, e eu já tava com as coisas, fiquei. Aí como que eu vou? Aí eu tive que descobrir, com a ajuda do André sempre, né? Porque assim, ele é super bom de localização, de mapa, de se virar. Aí ele fez lá um esqueminha pra mim, de onde eu ia ter que pegar e tal. Fui, e cheguei no Grajaú. E aí foi, aí eu lembro que eu fiquei um tempão, eu não me recordo agora quanto tempo, mas eu acho que foi um mês, ou mais até. Eu acho que foi a época das férias. Acho que foi um mês. Um mês, né? E aí a gente foi se conhecendo, a gente foi conversando, até que eu te contei que eu tava lá nesse lugar, e você falou, eu passo por lá, eu te dou carona. Beleza. Daí a gente vinha, quantas horas era de lá até o Grajaú? Da República... dá 1h30, mais ou menos. Assim, então, a gente tinha 1h30 todos os dias, ia e voltava juntas. Falando, sem parar. Eu achava incrível, porque eu via que você fazia tudo no carro. Nossa, ela toma café no carro, ela responde a mensagem no carro. Ela trabalha no carro. Não, Detran, eu não respondo mensagem. Eu presto bastante atenção. Eu não tiro minhas mãos. Não, amiga, que é muito parado, né? Isso, quando para, também eu não faço isso. Que da pior maneira, eu descobri que não pode. Depois eu conto isso. Quase meu réu primário foi. Sim. Mas aí vocês resolvem ali, come e tal, faz várias coisas no carro para chegar até lá. E aí a gente foi ficando amiga cada vez mais. A gente tem foto no carro. A gente tem foto no carro. Tem várias fotos dessa época, assim. Isso que não tinha celular bom para tirar foto, senão dá pra fazer podcast de lá até aqui. E a gente começou a ver que a gente tinha várias afinidades, assim. Eu sinto que a gente tem muitas afinidades em várias coisas. Aí você ainda era aluna da graduação, não tinha feito a residência. Ainda ela não era da graduação e ia entrar na residência. E um dia você me fez uma pergunta. Você falou assim pra mim. Nesse momento, sabe que escorre um suor nas minhas costas. Tipo, ai, assim, Deus, que ela vai muita falar. gente fala isso pra mim. Você lembra do dia que... Eu nunca lembro. E a pessoa sempre tem Acho que eu um nunca trauma. te contei isso. Acho que eu nunca te contei isso que eu vou falar agora. Tá. Você falou assim, Tati, você tem certeza que você quer ser fisioterapeuta? Eu sou a melhor pessoa, às vezes a pior. Aí eu, por quê? Te perguntei, por quê? Aí você falou assim, porque você sabe que você vai ter que estudar muito, você vai ter que ralar muito, vai passar plantão,
vai trabalhar de dia, vai trabalhar de noite. No seu aniversário, no Natal. No seu aniversário, no seu Natal, no Ano Novo. E você vai receber um salário que talvez um médico vai ganhar em um plantão. E você vai ter que lutar pela sua profissão, você vai ter que se reafirmar todos os dias, você vai ter que... Né? Não é assim ponderar, porque nem usava essa palavra na época, mas é ter autoconfiança mesmo, para lidar com a sua profissão que tá engatinhando, que é uma profissão nova. Comparado a outras, né? É uma profissão nova. As pessoas ainda estão entendendo o que o fisioterapeuta faz. Hoje eu digo, na área do movimento também, e na área hospitalar, muito. E aí eu pensei e falei, sim, é isso que eu quero, com certeza. E eu já sabia, já acompanhando, sabia todas as coisas que eu ia enfrentar, né? Que não é só flores. Tem toda a dedicação e muito estudo realmente para você conquistar um respeito. E isso me marcou, sabe? E todas as vezes que eu me vi depois dessa situação, discutindo caso com a equipe, hoje também, dentro do estúdio, eu discuto o caso diariamente com colegas, né? Neurocirurgião, com ortopedista, com psicólogo, com nutricionista. Eu converso constantemente também para conversar do nosso caso do estúdio. Até mesmo entre nós, entre as fisioterapeutas do estúdio. É sempre nesse tom de posicionamento, de mostrando o quanto nós somos importantes, o quanto o raciocínio fisioterapêutico importa, né? A postura profissional. E eu nunca na minha vida profissional tive nenhum caso de desrespeito, sabe? E aí eu vejo que é por conta de toda essa construção que eu tive. Por mim, com certeza, mas também por todas as pessoas que passaram nessa minha trajetória, sabe? E é interessante quando você se volta para o André para fazer isso, porque assim, qual que eu acredito que seja o grande desafio, né, muitas vezes, é entender as dores do seu cônjuge, né, da sua parceira, etc. Como era a Tati nessa época que você fala assim, nossa, ela tá lá em São Paulo, tá fazendo isso, como que era isso para você nesse sentido de, será que isso vai dar certo? Porque você já trabalhava num lugar que era muito grande, né, que era uma multinacional com vários processos, digamos assim. E eu tenho a percepção de que para você às vezes parece muito empírica algumas questões da fisioterapia, ou até mesmo esses pontos que ela acabou de colocar aqui pra gente de ir até um hospital, bater na porta. Isso não existia no seu mundo. Como é que era isso pra você? Não existia. Na verdade, eu nunca ouvi histórias parecidas com essa, assim. Da pessoa ir pra cima, ir atrás e ter dado certo também, né? Do jeito que foi a história. Mas acho que da minha pessoa mesmo, eu sou tranquilo, então na época eu lembro só de incentivar. Eu não sei se foi também o meu histórico profissional aí, sempre eu tive na cabeça que empreender era um bom caminho para um crescimento profissional, financeiro, etc. Então eu sempre achei isso legal. Eu via isso como uma oportunidade mesmo, sabe? Sabe que não ensinam a gente a empreender na faculdade, né? Não ensina. Não ensina. É até vergonhoso você cobrar por algo que você deveria somente amar, né? O amor seria a única questão. Isso ainda fica um pouco em mim. Essa sou eu, aí o André é a gestão, né? Sim. Por isso que eu acho que a gente funciona. Que eu sou o coração e ele é a razão, a gestão, tudo bem, né? Mas a gente ama o que a gente faz, mas também a gente precisa viver, né? Tem todas as contas, e como que a gente equilibra isso, né? Sim. O amor com fazer dar certo financeiramente, né? Sim. E aí, quando a gente olha, assim, para a trajetória, até onde a gente chegou no estúdio, você faz a residência, que é algo extremamente difícil de passar, né? Então, a residência multiprofissional hoje é uma prova que é uma vez por ano, que você presta várias áreas, são pouquíssimas vagas, e o residente fica 2 anos ali naquela situação. Você faz a pós em ventilação mecânica, lá em São Paulo, que foi a época que a gente mais... o André também começava a ir lá para casa, né? Então, tinha uma certa constância. E aí que vem a grande quebra para mim. Que ela tá toda aquela trajetória, eu tô vendo até o final ali, e ela chega pra mim um dia e fala assim, amiga, eu vou fazer Pilates. Como que isso acontece? Foi um processo. E hoje você acabou de falar pra mim, coisa que também eu acho que eu não lembrava, que o Pilates veio ainda no hospital, né? Ainda no hospital.
eu via dentro do hospital que a gente podia fazer algo além. O meu TCC da faculdade já foi sobre fisioterapia motora. Fisioterapia motora relacionada a pacientes submetidos à ventilação mecânica prolongada internados em UTI. Esse foi o tema. Inclusive, eu deveria lembrar, né, que eu fui banca, né? Você foi banca. Eu lembro. Você lembra? No dia da banca. Sim. E então, eu já me interessava pela área do movimento, já na faculdade. Estando na atuação, de fato, a residência é muito trabalho, né? Tinham 2 vagas, passamos eu e Bárbara, minha super amiga, assim, moramos juntas, inclusive, foi bem legal. A gente achava o máximo, porque a gente ganhava para estudar. Sim. Então, a gente tava rica, falava, tá todo mundo aí, não sabe o que fazer, e a gente tá comemorando a nossa formatura com salário garantido. Muito legal. Um parênteses, né? E aí, hoje muitos escolhem porque eles vão ganhar, o que eles vão fazer não importa. Não, eu ficava muito, porque eu via como um a mais mesmo. Nossa, Sim. eu tô estudando e ainda estão me pagando para eu estudar. Sim. Muitos, a percepção que eu tenho é que, como assim você tá me cobrando? Eu ainda sou residente. Você quer que me explorar? Eu sou explorada como residente ou explorado como residente. Essa percepção é realmente de uma pessoa diferenciada, né? Essa questão de que você acabou de colocar, de ir atrás dos seus sonhos, não medir esforços, de entender e com gratidão as oportunidades que a vida deu e que não é um esforço. Eu sempre falo isso. Tem algumas pessoas que é esforço, é sacrifício. Para algumas pessoas é natural. Né? É entender a grande oportunidade. É por isso que a régua às vezes está muito baixa. Eu tenho um conflito com que eu falo sempre pra uma amiga minha, eu falei assim, eu não sei se eu falo assim, se eu sou tão boa, se as pessoas são tão ruins. E a gente chegou no consenso que são as 2 coisas. Entendeu? Tem gente que é muito ruim e tá gostando de ficar nesse momento. Então, o residente é uma coisa que hoje em dia fala muito assim, nossa, eu sou explorado aqui, e nunca vê como oportunidade de aprendizado, né? O que você tá retribuindo para as pessoas com o seu enorme e vasto conhecimento? Que é nenhum. Né? Nada. Mas segue aí, pronto, já desabafei. Sim. Isso que, tá vendo, André? A pressão, baixou. Não, a gente via como uma grande oportunidade, assim, e a gente fazia tudo da residência, a gente fazia, tá tendo uma parada, vamos, tá tendo uma intubação, vamos, tá tendo uma cirurgia, vamos, até hoje eu participo de cirurgia no estúdio. A gente recebe casos no estúdio hoje, é uma paciente, um PO imediato de uma cirurgia por vídeo na coluna, por exemplo. Se é uma técnica que eu não conheço, eu ligo pro cirurgião. Olha, eu tô recebendo essa paciente, gostaria de estar com você na próxima cirurgia para eu entender melhor essa técnica. E eu vou lá no hospital e entro e acompanho 6 horas de cirurgia, entendeu? Então, mas por quê? É o meu lugar também, entendeu? Eu me sinto parte de todos os lugares, porque eu já estive em todos eles. Então, é tranquilo entrar num centro cirúrgico, fazer a troca da roupa, cuidar das questões, né, da asepsia, cuidar de tudo, pra mim, já ok, né? Não é um lugar desconfortável. Aliás, é muito confortável, eu adoro. Qual que é o aluno que a gente explica a aspiração, que ele fica assim, né? A gente fala assim, não pode encostar em nada, ele fica assim, ó. Parado. Não encosta nada. Essa questão interessante que você acabou de falar também das oportunidades, mais uma vez, né? Teve uma síndrome compartimental, que é uma coisa muito, não é tão fácil de você ver lá no pronto-socorro. O cara tinha recebido um choque elétrico e o músculo dele começa a inchar. Se você não abrir a pele, ele não consegue ter folga e necrose, né? O tecido muscular. E tinha um residente lá, ele falou assim, aí ele saiu, ele falou assim, não, vamos fazer uma cirurgia lá já na emergência, porque é uma síndrome comportamental. Eu falei, fulano, corre lá, você não vai ver 2, né? Então, assim, tem gente que as coisas realmente passam. E não percebem. Pois é. E a gente tava lá, todos os lugares, todos os momentos, e até hoje é assim. Não é que hoje eu estou lá no meu estúdio, eu estou confortável. Não. Eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, estou em vários lugares ao mesmo tempo, né? Buscando sempre estudar, e se eu desconheço, eu vou atrás, ligo, converso, enfim. Aí você fecha a casinha do hospital e vai pro estúdio. Como então, que é aí que eu ia te falar. Fala, e o que eu ia te falar que aonde que entrou a fisioterapia? Isso vai cortando, senão é eterno. Não, você se sentiu cortada? Não. Não era o intuito. Porque às vezes é muito pensamento, né? Quando eu tava dentro do hospital, eu falava, eu posso fazer mais aqui. Sim. Eu posso fazer mais aqui. Dentro da área da fisioterapia, não querendo ser médica, né? Não, dentro da área do movimento, da fisioterapia. Não, é só ironia mesmo, que eu também sou a rainha da ironia. Eu posso fazer mais aqui. Por que que eu só venho aqui
e checo a ventilação mecânica, faço alguns ajustes dos parâmetros, ausculto o paciente, faço algumas manobras e só. Ou, às vezes, né, eu brigava sempre para fazer desmame precoce, né? Desmame precoce, desliga a sedação, vamos te tirar esse paciente o quanto antes, enfim, várias lutas aí. Mas, quando esse paciente estava acordando, eu queria tirar ele do leito. Eu falava, gente, por que a gente tá fazendo Respiron, shaker, sendo que a gente pode andar? Ótimo. Né? A gente pode andar, a gente pode ir pro leito, eu posso trazer um Teraband, trazer... Mas isso é o quê? Dá o quê? Fazer isso? Ao invés de... dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. E você tava lá para fazer o quê? Trabalhar, né? Mas é bem isso mesmo. Dá trabalho. Dá trabalho porque eu tinha que convencer uma equipe a fazer uma coisa que era diferente do que eles estavam acostumados a fazer. Uhum. Então, eu tinha que conversar com a equipe, falar, vamos lá, pessoal, a gente precisa tirar esse paciente do leito. Eu tinha que convencer, vender o meu peixe. Acho que aí vem um pouco do empreendedorismo, né, que a gente faz hoje. Eu tinha que vender o peixe ali, vender minha ideia. Por que que é importante tirar o paciente do leito? Eu ia, às vezes, com calhamaço de estudo, de artigo científico, falar, olha, isso aqui é importante, que tantos por cento dos pacientes que levantaram, ficaram no ortostatismo, evoluíram bem, e aí isso é alta, tá bom? Isso é alta, é menos custo para o hospital, menos... Aí você leva esses valores e aí o time começa a abraçar a ideia. E aí organizava com a enfermagem, tem que fazer muitas organizações em equipe, porque não dá para fazer isso sozinho, para tirar o paciente do leito e fazer uma nova proposta. E aí eu comecei a estudar coisas do movimento. Dentro da fisioterapia, quais estratégias que nós temos para trazer o movimento pro paciente. Eu uso mais cliente, mas como que a gente fala? Paciente ou cliente? O que você prefere? Ele é as duas Tanto coisas, faz. né? Paciente não tem... Ninguém mais é hoje, né? Então... Você é paciente, André? Não. Você é muito paciente? Não, eu sou paciente. Então eu vou usar cliente que eu prefiro, tá bom? Você é paciente. Pode falar cliente, claro. Ele tá comprando o serviço. Ele tá comprando o tá serviço. pagando, nada é de graça. Exatamente. O SUS não é gratuito. Eu sei. Então, como que eu vou fazer isso, né? Então, eu comecei a estudar várias questões do movimento e vi que o Pilates era uma coisa que me chamava muita atenção. E comecei a estudar sobre. E aí, eu comecei a trazer algumas alternativas do Pilates para os pacientes em UTI e depois para eles em enfermaria. Então, eu ia para a enfermaria, na enfermaria dá para a gente brilhar um pouco mais, porque já é um pouco mais tranquilo, menos restrições, Então, eu comecei a pedir compra de bola, comecei a pedir compra de faixa elástica, de vários acessórios do Pilates e da fisioterapia, né? Para usar com os pacientes dentro do hospital. E convencer que não era custo, né? Que era benefício. É um grande desafio. Foi um super desafio. Isso foi bem mais aceito aqui em São Paulo, depois que eu não vou para o interior, né? Que eu fui para outras empresas do interior. Campinas primeiro, depois Americana, né? Campinas, Sumaré, depois Americana. E aí, montar um serviço também, a gente montou um serviço em Santa Bárbara também, de fisioterapia. E aí, tinha que fazer essas compras e justificar o porquê disso, entendeu? E aí, eu fui estudando cada vez mais o método, estudando cada vez mais. Aí, eu fiz a formação em Pilates. E aí, eu gostei bastante. E aí, eu comecei a pensar, poxa, eu posso pegar um plantão à noite em São Paulo. Olha, que vida. Pega um plantão à noite. Jovens. O jovem, né? O jovem não tem limites. Sem limites. Eu pegava um plantão à noite em São Paulo, ia direto. Pegava um plantão em Sumaré, manhã. Saía de lá e meio período em estúdio. Aliás, sou muito grata também. Teve um estúdio que me acolheu em Americana para todo esse começo. E aí, eu comecei a acompanhar, mais uma vez, observar o atendimento desse estúdio, observar, até que chegou um momento em que eles assumem. E aí, foi. E aí, eu fui estudando, fazendo mais formações. E aí, eu vi que eu gostava bastante dessa área do movimento. Até que a gente decidiu abrir o nosso estúdio. E aí, André, quando foi esse momento, assim, que ela falou assim, vou sair do hospital e a gente vai abrir o estúdio? Você já sai do hospital? E abre o estúdio? Não, aí eu fico nos dois, dando plantão e com o nosso estúdio por algum tempo ainda. Você já tinha uma visão que as coisas iam para outro lugar onde está hoje, por exemplo? Não, no começo confesso que não. Mas a gente começou a ver
no outro estúdio, né, o primeiro que você trabalhou, começou a dar muito certo, né? Não só em termos de quantidade de alunos, mas também os casos que ela atendia. Então, era um método realmente que funcionava ali, né? Principalmente na minha visão, assim, né, que eu não sou da área. Então, isso e essa visão minha, né, que eu compartilhava com ela também, de que empreender era um bom caminho para um crescimento mais rápido, né? Acho que foi isso que nos levou a abrir o estúdio, né? 2015 foi. 2015, que Foi legal. 2015. E aí, quando vocês decidem abrir o estúdio, nesse momento, qual é a conversa, assim, entre vocês? Né? Porque o que existe? Um planejamento. Né? Sim. Minimamente de custos e do que você precisa. Era bem pensar. amador na época, né? Era bem... Isso é muito legal de você falar, Era porque tipo, todo mundo vamos. acha que você sentou, fez um business planning, É. e aí as Não. coisas, né, super planejadas. Então, como é que foi exatamente para as pessoas verem que é assim Só vai. mesmo? Só vai. Não, mas eu acho que teve algumas coisas que foram chave aí Legal. nessa história. Com o mínimo de conhecimento que a gente tinha, a gente acha que algumas escolhas certas. Uhum. Como, por exemplo, o local onde a gente abriu o primeiro estúdio. Perfeito. Lá na nossa cidade, era um local já mais comercial. A cidade é pequena, tem 200 e poucos mil habitantes. Uhum. Então, estava surgindo ali 1, 2, 3 prédios comerciais, numa região mais movimentada, uma avenida movimentada. E aí a gente escolheu uma sala comercial dentro de um prédio. Então, acho que, mesmo instintivamente, acho que foi aí, sem nenhum dado técnico, mas foi uma boa escolha. A gente estudou bastante essa localização. Tem algumas coisas que a gente fez. Eu lembro de ter feito uma pesquisa para ver se não tinha nenhum perto. Abri ali o Maps do Google e fui procurando, né, onde tinha ali. Então, algumas coisinhas acho que a gente fez certo. E eu lembro da gente Nessa fazer época. panfleto, você lembra? Na época. Fizemos até panfleto pro bairro, né? Panfletamos o bairro, a gente. Foi colocando nas casas. Não Sim. tinha Instagram. No bairro. Um ídolo nosso, meu e seu, que é o Perini, ele fala que a maioria dos empreendedores não sabe fazer conta básica, as 4 contas básicas, né? E quando você olha nesse sentido, só errar rápido e consertar rápido, mas as escolhas elas fazem exatamente as mudanças de chave e os pontos de salto no empreendedorismo. Fazer uma pesquisa minimamente de quem são seus concorrentes próximos é uma coisa que pode ser um absurdo, mas tem muita gente que não sabe. Né? Quem a tá gente aqui, conhecia bem. A gente conhecia. A cidade era pequena, mas acho que em cidade grande você faz de forma mais regional, isso dá para fazer, né? Então a gente conhecia, sabia onde eles estavam instalados, como que era mais ou menos essas salas, né? Então a gente tinha uma ideia de como... Você já tinha noção do público? Quem seria essas pessoas que frequentariam? Isso foi um pensamento também? A gente não aplicou uma técnica, mas eu acho que a escolha da sala e do lugar escolheu o nosso público, começou ali. Porque é um lugar frequentado por pessoas com a mesma característica ali, né? Uhum. E esse público acho que meio que se mantém até hoje, assim, né? Uhum. Eu conheci o estúdio, né? Eu fui um dia lá com vocês. E quando ele começou a ficar pequeno? Quando vocês decidiram dar um passo maior? Porque o empreendedor tem exatamente isso. Primeiro, é o primeiro passo de empreender. Uhum. Que eu tenho uma percepção de que o André é muito empreendedor, a Tati é um pouquinho mais... não vou falar... temerosa, não seria essa palavra, não. É muito menos... tem menos a visão desse futuro, que eu acredito que para ele seja mais claro, mas não é algo ruim para você empreender. No entanto, que você vai, né? Vai, gosta e se sente confortável com isso. Uhum. Em que momento a gente já ficou bem claro quando a gente abre. Em que momento a gente decide ampliar o estúdio? Porque lá lá era um estúdio só. Era um estúdio só, que comportava no quantas 7º pessoas? andar. Ali a gente estava... Quer falar? Eu acho que a agenda deve comportar em torno de uns 250 horários, assim, contando a semana toda, mais o sábado de manhã, né? Eu anotei aqui, trouxe uma colinha do histórico nosso, né? A gente começou em 2015 as atividades, e já em 2016, no mesmo prédio, a gente mudou de uma sala para 2, do 7º andar para o 1º andar. Ali a gente não aumentou a capacidade de atendimento.
a gente só melhorou a estrutura. Então, ali teve uma arquiteta, teve um projeto, a gente criou uma recepção, então ficou mais confortável, né? E ali a nossa agenda já estava começando a ficar bem cheia. Quase já sem vaga, com lista de espera. O que se mantém até hoje, né? O que se mantém até lista hoje. De espera. Lista de espera. Uhum. E assim a gente ficou nessa sala até 2019, final de 2019 para 2020. Ali em 2019 já tinha uma lista grande de espera. E aí em 2019 a gente começou a pensar em aumentar, né? E aí você começa a namorar os lugares, né? Para onde eu vou, como eu melhoro essa estrutura que eu tenho. E mantenho esse mesmo padrão, né? Essa mesma experiência. Aí esse processo foi mais difícil, assim, porque você não acha fácil um lugar, né? Muitas vezes tem que customizar muito ele, fazer uma reforma muito grande. E aí tinha um lugar que é onde nós estamos hoje, né? Que era uma casa de festas. Era uma casa e ali a pessoa alugava para festa. Tinha Mini casamento. wedding, aniversário de criança. E a gente gostou, você conhece, né? Porque tem um jardim grande, um espaço aberto. Inclusive, a gente fez o aniversário da Laura, nossa filha, lá de 1 ano. Uhum. E a gente ficava namorando o lugar. A gente mediu. Na festa de aniversário da Laura, a gente deu os passos. Contou Tipo, os passos cabe pra 2 ver se- estúdios aqui. Porque aí a gente fez as contas, né? Para mudar para um lugar com custo X, eu preciso duplicar. Sim. De preferência, ter o espaço para depois aumentar mais, Sim. né? Porque senão eu vou mudar, daqui a pouco eu tenho que mudar de novo. Uhum. Então, a gente tomou esse cuidado na época. E aí, chegou 2020. Esse é o ano, né? Para o empreendedor que sobreviveu, você pode passar qualquer coisa. Então, só a gente entendendo para as pessoas que nunca empreenderam. Primeiro passo é querer. Então, vocês falaram que foi realmente assim, vamos abrir e vamos ver como é que vai. Você esperava uma recepção tão grande das pessoas? Não. Primeiro foram seus amigos? Tinha vários amigos. E esses amigos vão falando para Tinha os mãe, amigos? tinha tia. Exato. A mãe, a tia, meus galerinha amigos. Tipo, vamos lá, vai ser legal. E assim, eu acho que a coisa foi crescendo também, porque eu trabalhei muito na minha cabeça e na época a gente conversou muito também, que em primeiro momento eu falava, nossa, eu tô traindo a minha formação. Porque eu fiz tudo o que eu fiz, residência, ventilação mecânica, daí eu pego e mudo completamente. Eu jogar fora aquilo ali. Jogar fora. Traidora. Aí eu pensando, muito pensamento, eu falei, não tô traindo, sabe? O que eu aprendi até aqui, eu vou usar aqui dentro do estúdio. E esse vai ser o nosso diferencial. Com certeza. E eu acredito que esse é um enorme diferencial do estúdio. O local, como você bem falou, é um local que traz uma percepção das pessoas de muito diferencial. Eu também não conheço nenhum estúdio que nem o de vocês com tudo aquilo que a gente tem de verde, da piscina, de ter espaço aberto, de ter muitos vidros, né? De ter aquela a gente trouxe umas imagens. A gente vai mostrar. A gente pode mostrar o vídeo deles? Já que a gente tá falando? Mas... eu não sei o que fez a gente mudar tanto padrão, assim. Porque observando os outros... É bem diferente. Sim. Mas o diferencial que você falou de acompanhar a cirurgia, de ter pacientes graves que vão pra lá, né? Eu acho que fez toda a diferença. Se for enumerar hoje os diferenciais... Conta pra gente, então, o que a gente vai ver aqui. É aqui? Não vai aparecer ali? Não tem problema. sim. Legal. Fala. Aí é a nossa sala Orquídeas. Essa é a nossa fisioterapeuta Bárbara. Então, assim, é todo em vidro, todo voltado para a natureza. Os equipamentos, né, são os melhores que a gente tem no mercado hoje. A gente tem manutenção semanalmente. Essa é a nossa equipe, ó. Kátia, Aniele, Anne. Então, tem todo o jardim, com uma piscina, que a gente faz aula. Quando o tempo tá bom, a gente vai para fora, faz aula externa, de match. Essa é a sala pitangueira, que é a nossa sala lá de cima. Tem uma sacada super gostosa. Então, a gente... Em alguns momentos vem para fora também para fazer o pré-pilates. Temos todos os acessórios. Aí em volta da piscina a gente faz evento também do estúdio. Essa é a nossa recepção. A gente vai falar também que a gente fez um rebranding da marca. Essa é a marca atual.
A gente já teve 2, né? A primeira, quando a gente começou, e agora a gente fez um rebranding com as Yaras. Aí a gente discute, ó, aí são nossas discussões de caso. Às sextas-feiras a gente se reúne para discutir as evoluções dos casos do estúdio. Cada fisioterapeuta fala ali, né, das evoluções. Todas opinam, aliás, são profissionais excelentes também. Uhum. E cada uma tem uma formação. A Bárbara, por exemplo, tem especialização em oncologia. Uhum. Então, quando a gente tem algum paciente oncológico, algum cliente oncológico, a gente discute o caso com a Bárbara, porque é a pessoa que está mais nesse momento estudando sobre oncologia. Então, o cliente traz os exames, a gente vê esses exames. Hoje você vai fazer, hoje você não vai fazer. Uhum. Às vezes está numa situação que as plaquetas não é o momento, não vai fazer, entendeu? Uhum. E casos de cirurgia, por exemplo, vem a discussão comigo. O que nós vamos fazer? Como que vai ser esse pós-operatório? Como que vai ser esse acompanhamento? O que a gente espera? Uhum. Em 8 semanas, um paciente com uma hérnia de disco, uma protusão, o que a gente tem que evoluir? Vocês têm gestantes, tem pacientes pós-cirurgia, tem pacientes triatletas, né? Que eu acho bem legal, porque a gente acha que Pilates é aquilo da mulher que casou com um homem muito rico e que vai às 3 horas da tarde para Pilates. A gente fala, todo mundo fala essa piadinha, né? E não você faz. Faço. Você sua. 2 vezes por semana. E sua, né? Eu vi uma senhora ali suando. Sim. Não é? Pilates é basicamente uma atividade de força. É claro, tem lá mobilidade, ganho de flexibilidade, sim. Mas o olhar, o pilar, é atividade de força. A gente precisa ganhar tônus, precisa ganhar força, precisa ganhar equilíbrio, desenvolvimento, né? Força de musculatura profunda. É muito legal, muito legal. Não tenho dúvidas, porque é algo que vocês são o próprio sucesso, né? Como que no lugar... Da última vez que a gente foi conversar, eu parei de contar quando tinha 110 estúdios ali em Americana. E o de vocês tem lista de espera de verdade, né? Mas uma coisa que a gente vai falar muito é sobre esse momento do empreendedor e daquele que paga impostos e que trabalha com outras pessoas, dá oportunidade de vida para outras pessoas. E a fisioterapia especificamente é algo que era 100% presencial, não existia nenhum online. Mas vocês acabam de mudar de um estúdio em 2019, estão ainda pagando as reformas, terminando Sim. de entender essa contabilidade e esse novo passo. Final de 2009, começo de 2020, né? Vem a pandemia. Em 2020 vem esse ano crucial. Como foi para vocês quando vocês tiveram que fechar? Eu queria que vocês me falassem como foi a sensação de fechar. Falar, você vai ter que fechar. Qual foi a primeira coisa que vocês pensaram? Você lembra a data? No seu aniversário. Foi 18 de março, no dia do meu aniversário, no dia. No dia de receber a notícia, tipo, vai fechar tudo. A gente só chorou. Eu chorei, você é mais equilibrado. A gente fez como a maioria, eu acho, fez, de tentar ir para online, né? Uhum. Acho que um diferencial nessa época foi um pouco da bagagem que eu tinha, porque na empresa que eu trabalhava naquela época, e um mês depois, o departamento que eu trabalhava foi todo mundo desligado por causa da pandemia. Mas eu tinha uma bagagenzinha de estúdio, isso aqui mais ou menos, câmera, porque eu trabalhava na área de treinamento. Foram 10 anos mais ou menos nessa área. A gente desenvolveu um EAD lá dentro, então edição de vídeo, gravação, colocar o microfone. Então tinha uma noção básica disso, mas foi suficiente para a gente fazer isso. Então a gente começou primeiro com a ideia de vídeo gravado, aliás, de vídeo marcar horário, né? Live. Live. Legal. Depois vídeo gravado. E depois a gente fazia as aulas também nos horários dos alunos. Aula no horário. 4. Como era na aula mesmo. Aí o aluno fazia na casa dele, usava os acessórios da casa dele, almofada, cabo de vassoura. E muitas vezes com a turminha dele. Isso era um diferencial também. Fazia a gente falava, vamos manter ali, como era, né? O grupo. Como era o grupo, e porque assim isso era importante também. Foi levando, mas a gente teve uma queda boa. A gente saiu em 2019... 120 alunos, para o pior mês de 2020, foi mês 4, para 57 alunos. Então, a gente perdeu bastante.
Mas isso conseguiu manter ali os nossos custos. Eu não lembro da gente passar perrengue, assim. Isso, não. Não, né? Consegui. Claro, ali já era o nosso 5º ano, então tinha uma mínima organização financeira. E a gente não... Tinha um Excel, tem até hoje. E a gente não tinha mudado ainda. Não Aqui tinha mudado. a gente estava no estúdio anterior, a gente não tinha feito a mudança A ainda. mudança do estúdio anterior para esse agora foi em 2020. Foi no ano da pandemia. Pois é, né? Como que empreendedor é maluco? Não é doido, não. É maluco. A gente tirou muito isso, mas... Só vamos. Vamos crescer no pior momento. Exato. Eu fui desligado no mês 5, né? No mês 4 fechou, no mês 5 foi desligado. Que até então você não estava convencido que era um negócio bom para você estar. Né? Não. E aí, bom, vamos aumentar, o ano. A gente começou a observar, e até conversando com você, logo depois a gente fez até uma consultoria, lembra? Consultoria de Covid, porque voltaram os atendimentos. Sim, né? Você foi lá no estúdio fazer uma consultoria pra gente, um treinamento de Covid. E aí a gente começou a observar que a demanda para a área de saúde, né, para as pessoas se recuperarem da pandemia, né, e tudo que a gente passou, poderia aumentar. Essa demanda poderia aumentar. E a fisioterapia, o Pilates, a fisioterapia com certeza já estava salvando um monte de gente, mas o Pilates poderia sim ser dar essa continuidade, né, de pessoas ali que estavam com algum problema e tal. E aí, acho que basicamente foi isso que fez a gente arriscar. E esse lugar que a gente namorava fechou, porque era um lugar de eventos. E tudo de eventos fechou na época, né? Então, a pessoa entregou, era um lugar alugado, ela entregou. E a hora que a gente viu o anúncio, a gente falou, vamos agora. Você também é do mercado financeiro. Qual é o melhor momento para comprar? Na queda, né? E aí, quem que vai comprar? E a gente tava já de olho, entendeu? Tipo, agora vai liberar lugares. Acho que o proprietário não vai ouvir, mas o aluguel tá ainda defasado do que mandar para ele. Fruto daquela época. Exato. Lá, né? Exato. Vocês já pensaram em desistir? Não. Acho que na pandemia ali, talvez a gente tenha que mudar o percurso. Você já pensou em desistir, André? Não, desistir acho que não. E você, Tati, disse que não. Eu não. Você tá olhando pra ele assim, tipo, caso de família aqui agora? Você pensou? Não, teve uns 15 dias de... Será que a gente vai sobreviver? Um susto, mas eu acho que desistir, não. O melhor do casal é o olhar da mulher. Oi? Ele mudou de ideia. Não é que eu pensei em desistir. Não, teve um baque. Teve um baque ali, mas desistir, a gente nunca conversou disso. Não, desistir acho que não, mas mudar, né? Fazer uma releitura ali. Vou ter que entregar a sala, agora vai ser só online. Tipo, era muita, naquele incerteza, ano ali, naquela época. Vou morrer. Vou morrer. Meu avô morreu, meu primo morreu. Pois é. Né? Então, como é que você sabe se você vai até sobreviver e eu vou investir? Como que é isso, né? É por isso que empreender é tão desafiador e não é para todo mundo. Porque não é todo mundo consegue segurar esse tino e ainda passar por cima de todas o que tá te falando para não fazer e você ir lá e falar assim, não, eu vou fazer sim. Quantas vezes você pensa, por exemplo, fazer algumas mudanças, sair do salário que você sabe que vai pingar lá todo mês para um momento que você sabe que vai oscilar. Tem uma liquidez boa, porque as contas vão acabar chegando, mas você sabe que vai oscilar muito essas questões de vocês, né? Sim. E de lá pra cá foi o pior momento do estúdio? Foi. E hoje, quais são os desafios de vocês? Vocês já passaram por esse enorme desafio. Agora, o que é? O estúdio cresceu, vocês têm 4 salas? 3 salas. 3 salas. Caminhando por uma 4ª sala. Sim. E quando vocês olham os desafios hoje que vocês têm, lembra daquele primeiro estúdio? Era a Tati, era o André... E eram os clientes. Sim. Hoje são várias pessoas trabalhando, várias outras situações acontecendo. Qual que é o principal hoje que pega? São vários pontos, né? Quando a gente fala de crescimento, é difícil. Porque você tem que primeiro analisar se tem demanda. Tem demanda para crescer? Eu tenho demanda para crescer aqui, nesse lugar que eu estou, ou num outro lugar, dentro da cidade, ou numa outra cidade? Ali na nossa cidade tem outras próximas aqui, como é a Grande São Paulo. As cidades estão grudando lá, né? Então eu vou para uma outra cidade ali, para Campinas, que é uma cidade maior. Então, isso tá em pauta agora.
as pessoas, né? Então, isso acho que foi um diferencial também na história aí, ter acertado. A gente tem uma fisioterapeuta lá, a Anne, que tá com a gente desde o começo. O estúdio vai para 9, ela deve ter 8 anos de casa. Uhum. Então, acertar nas pessoas também. E a gente já errou aí no caminho em alguns casos. Poucos, mas a gente teve que fazer uma mudança. Acho que esse é um grande desafio. Até porque a gente teve que aprender isso, né? Lá no começo a gente não Era na hora só de eu, contratar né? alguém, né? O que eu quero, né, contratar, né? A gente sempre muito ligado só à parte técnica e não pessoal. Então a gente foi aprendendo a contratar ali, né? Uma pessoa para trabalhar com a gente, que vestisse a camisa ali, que tivesse a mesma energia, né? Mas que não vão ser vocês. Não, Não é o nome da pessoa que vai estar na porta. Vai ser sempre o seu nome e o seu sobrenome. Né? Então, isso faz muita diferença. Eu costumo falar que para gerenciar, a gente tem uma sigla chamada PPT. Pessoas, Processos e Tecnologia. Vocês falam da planilha de Excel, mas hoje vocês têm uma gestão também das aulas, dos clientes e de tudo isso. Isso foi um passo que foi importante de ser dado. Então, precisa se profissionalizar, né? Precisa ter uma tecnologia envolvida, até mesmo para o estúdio de Pilates. Por que não no estúdio de Pilates? Né? Porque hoje envolve muitas situações, né? Uma prestação de serviço, é difícil você medir qualidade do que a pessoa está sentindo no dia. E eu sei que vocês fazem isso muito bem, esse ouvir o cliente de vocês, que eu acho que também tem norteando isso. Mas crescer vai perder um pouco disso. Como que é isso para vocês? Crescer dificulta tudo isso, né? Você tem que usar algumas técnicas, né? Que acho que não é muito difícil. Coletar feedback de cliente é uma coisa que a gente faz desde sempre. E hoje a Tati faz muito isso. Desde a entrada, quando ele faz ali a primeira aula, durante a vida dele ali dentro e quando ele finaliza ali, quando ele cancela, também a gente coleta o feedback. E dali saem coisas interessantes. Pesquisa satisfação também, né? A gente procura fazer pelo menos uma vez por ano e também coleta. A gente sempre teve resultados bons, né? Ótimos, na verdade, né? Sempre pontuação mas alta. sempre você pega alguma coisa. A gente já pegou até tipo, estacionamento tá muito cheio, coisinhas assim. O interfone, sabe, coisas assim. E aí a gente vai e conserta. Mas a gente só descobre se a gente faz essa coleta de feedback. Então, basicamente, hoje é na entrada, na vida dele, na saída. É muito difícil ter cancelamento, né? Mas quando tem, aí é grave, né? E faz uma maior, né? Na nossa cabeça, um NPS sim. ali e tal. Isso pior cenário é um cancelamento. Então, aí é ponto de atenção aqui. Por que esse aluno cancelou? Então, aí nós vamos fazer... Tem todo um passo a passo do que a gente vai fazer para entender o porquê que esse aluno cancelou. Isso é muito legal. Vocês têm uma lista de espera, mas o que cancela faz muita diferença. Tem que explicar o que está acontecendo. A gente tem um quadro aqui, né? Fatos e sensações, que são para vocês uma surpresa. Vocês vão ter que olhar o fato, explicar o que é e a sensação de vocês. Tá bom? Tá bom. Tá pronto aí? Ok. Agora esse aqui. Eles querem fazer isso com a gente. Vamos lá. Qual que é o fato e qual que é a sensação? Olha, fazia tempo que eu não vi essa foto. Você tem essa foto? Não, eu tirei tudo do que é público, tá? Você não pode me acusar de nada. Sério? Nossa, faz tempo essa foto. Eu tenho uma sensação boa olhando essa foto. Onde que é essa daí? É lá é lá na PUC, né? Na salinha. Deve ser, só que eu não sei se você é residente ou se você é residente. É residente, tô com a roupa da residência. É seu aniversário, provavelmente? É a salinha É meu aniversário. Eu tenho uma sensação ótima. Eu adorava usar essa roupa. Eu achava muito legal. Era um ano... É tudo descoberta, né? Tava cheia de sonhos, ainda sou, mas mais ainda essa época. Querendo consumir, aprender, salvar o mundo. Ótimo. Próxima. Você lembra dessa? Essa aí foi nossa primeira viagem internacional. A gente tava em Munique. Não lembro o ano agora. Foi 2011. 2011? Já eram casados? Não. Não. Namorados ainda.
Por isso que a gente tava pulando. Nossa, por isso gente! essa animação, senão Sentiu estaria, a essa tensão. hora da noite estaria no hotel dormindo. Qual que é a sensação? Liberdade. A sessão boa, porque hoje Quero a gente voltar gosta pra muito lá. de viajar. A gente sempre gostou muito de viajar. Nossa vida é um pouco pautada nisso também. Legal. Próxima. Que linda, olha, né? Linda. Que linda. Qual que é o fato? O fato Que vocês é a são consolidação. pais. São os pais, essa é a consolidação do Laura. nosso amor, pais da Laura. É a maior realização da nossa vida, né? E misturando com a história do empreendedorismo, empreender aí ajudou muito a gente nesse projeto, né? A gente conseguiu se programar muito bem a gestação. Sim. E hoje a gente olha pra ela, a gente sempre conversa sobre isso, que assim, não é uma opção dar errado. Isso. Não é uma opção dar errado. É ou dá certo, entendeu? Então, quando a gente vai conversar com a equipe lá no estúdio, que a gente tem nossas reuniões, a gente fala pra equipe, fala, ou a gente tá 100%, ou a gente veste a camisa, ou a gente faz dar certo, ou vai dar certo. Porque essa é a nossa vida, gente. Depende disso, assim, pro nosso bem-estar, pro nosso financeiro, não só nosso, e de outras famílias que agora estão envolvidas, né? São 7 famílias ali, são Exato. 7 fisioterapeutas. Exato. Então, tem que dar certo. E quando a gente olha pra Laura, a gente fala, não pode dar errado mesmo. Não dará. Não vai Já dar. não deu, olha só que maravilha. Mas isso é um motivador, entendeu? É um fato motivador. A gente caminhando para o final, me responda o seguinte: para onde que vai o Pilates, né? Se ele tem ainda espaço para inovar e para onde vai o Estúdio TB Pilates, né? Então, o que vocês esperam, o que vocês querem, o que vocês almejam. E o mais importante, eu acho que fica muito claro, como vocês trabalham bem, para esses novos passos, como que o casal vai se fortalecer, né? Quais são os desafios enquanto casal para empreender juntos e como isso está sendo para vocês. Então, um combo aí de perguntas. Posso Começar pelo... Por onde você quer começar? Eu vou começar para onde vai o estúdio. Hoje nós temos 3 salas. As salas estão praticamente cheias. Tem uma fila de espera para os horários mais nobres, principalmente, né? Então, já há algum tempo existe demanda para a gente crescer. E aí a gente está nessa análise agora, né? Como eu disse, a gente tem que analisar para onde a gente vai. A gente quer montar essa 4ª sala. A gente entende que no lugar que a gente está ainda cabe. Mas a gente está analisando outras oportunidades também, de parceria até, de investimento. Então, é para aí que o estúdio vai crescer. Mais uma sala, provavelmente. Ele vai crescer. Eu acho que tem mercado, e bastante. Eu percebo nesses últimos anos, principalmente depois da pandemia para cá, um crescimento. A gente recebe muitos clientes com recomendação médica para fazer o Pilates. Vem crescendo isso. Então, homens também. Bem interessante isso. Quando a gente começou, quase não tinha homens. Hoje, 20% da base são legal. homens. É um público bem inexplorado, né? E é bem misturado. Você vê as profissões assim. A gente teve já até preparador de carro que lixa e pinta carro com problema na coluna. Até quem fica na cadeira de escritório sentado o tempo inteiro. Então... Maratonista. Maratonista. Então, gestante, tudo. Então o público masculino vem crescendo também. Então eu vejo que ainda tem bastante espaço na área. E a parte digital, que você e a Vivi, né, me cobram. Isso aí ainda tem que... compromisso público, isso dá bem certo também. Não, eu penso assim, a gente pensa, né, em crescer também na parte digital. Quem sabe, né? Treinamentos, cursos, enfim. Vocês têm muito know-how para isso. Sim. É uma possibilidade. E vão conseguir continuar juntos, casados e trabalhando bem? Como casal é um desafio, né? Mas hoje a gente se organiza bem. Acho que também são 20 anos de relacionamento.
a gente já não briga por qualquer coisinha, né? É. Tem que ter um motivo bom. E a grande mudança, acho que foi ano passado, né? Foi criar os momentos, né? Então a gente tem 2 reuniões semanal, né? Uma segunda, uma sexta, para falar de coisas do estúdio. Então, se a gente vai falar sobre o crescimento, vai mudar, não vai, é naquele momento. Segunda e sexta. E preferencialmente a gente faz fora de casa. Ou é no estúdio mesmo, na nossa sala ali de reunião, ou é numa padaria, ou em algum cowork, algum lugar, mas porque que a gente consiga conversar. Porque senão a gente fica no dia a dia sai, né? No Algumas dia a dia coisinhas. sai, mas antes era mais. Hoje Se agora é muito a gente complexo, a gente organizou. fala, depois a gente vê, então. Aí espera chegar Vamos marcar o para dia segunda. Segunda a gente resolve isso. Aí segunda a gente faz a pauta já da segunda. Durante a semana a gente vai fazendo a pauta, para não passar. Aí na segunda a gente senta e resolve todos os problemas, assim, e já com metas para a próxima semana. Porque a gente percebeu que se a gente passar o dia resolvendo problemas, a gente só resolve problemas. Perfeito. E a gente não avança. Porque, por exemplo, no meu WhatsApp, hoje, eu respondo em média 200, 250 mensagens por dia. E de assuntos variados, assim. Então, aluno querendo entrar, pedindo informação, que eu faço questão ainda de fazer esse primeiro contato, né, com o cliente. Aluno querendo remarcar aula, por exemplo. Então, são muitas demandas que eu posso só trabalhar nisso o dia inteiro. E aí, a gente organizou minha agenda para que eu tenha momentos para trabalhar. É claro que às vezes... Ainda tá dando aula, tá? Passa um pouco. A gente tem algumas questões aqui da consultoria, alguns planejamentos que não estão sendo executados com sucesso. Sim, mas tá tudo na minha cabeça. Vai sair. É pro action em breve, vai, ciclo PDCA. Vai. E então eu sinto que quando a gente organizou os processos, isso a consultoria ajudou muito, o rebranding com as Yaras também ajudou muito, com a Giovana também a gente sentou várias vezes, então são várias pessoas que a gente foi sentando ao longo da nossa trajetória, que vem mais desse... E a própria experiência que o André trouxe também dessa multinacional faz trazer o negócio, né? Então... Não é uma ONG, né? Não. É a frase que eu mais falo pra Tati, isso aqui não é uma ONG. Pode ser, a gente pode mudar o... Exige uma organização básica em todas as áreas. E processos, financeira, processos. Então, hoje a gente tem processo. Processo quando entra um fisioterapeuta novo, processo de treinamento. Que agora são muitos clientes para cuidar, né? É um processo. Quantos são hoje? Hoje a gente tá com 333, Terminamos 2023 com 333. Muito bom. Mas esse número ainda dá para crescer bastante. Acho que é mais importante ter essas metas, essa linha de raciocínio, principalmente financeiras, contábeis, para que a gente consiga dar passos de acordo com o que a gente planejou. Apesar que no final, às vezes, a gente faz sem planejar, as coisas dão certo, mas hoje vocês já não podem errar. Errar custa muito mais, né? Custa muito caro. Alguma consideração final de vocês? Eu queria agradecer. Eu que agradeço. Agradecer pelo convite. Por estar nessa estreia, né? Sim! Estreia. Então, sempre é uma delícia estar com você, com a sua equipe. Agora eu tenho uma equipe. Eu tenho uma equipe, É muito gostoso sempre e eu quero estar sempre com você em todos os seus projetos. Vou estar te apoiando. Você está aqui também, ó, no livro. Ah, verdade. Eu participei do livro. Com seu convite também. Foi muito legal. Foi um outro projeto muito legal. Muita história, né? Muitas. Não caberia só aqui. Não. Será que o segredo é ela, então? Isso, gente. Vamos gravar essa parte. O corte aqui, ó. O corte aqui. O segredo sou eu. O segredo é não ir embora da minha vida. Não embora, eu não morrer. Fica. Fica, Vivi. Vamos marcar um churrasco, uma janta já. E você, André? Só agradecer mesmo. Como a gente viu aí, né? Você sempre presente na história aí do... Eu fui no casamento. Foi no casamento. Vida pessoal e profissional. A gente sempre esteve junto. É uma dádiva da minha vida. Gente, quero muito agradecer vocês por estarem aqui, por ter vindo de longe. E foi uma delícia. Obrigada por vocês aí também estarem aqui. Um grande abraço. Abraço e beijo, né? Que foi abraço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.